Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta, professor Emerson, para trabalhar língua portuguesa com vocês da primeira série. Claro que antes de iniciar a aula, vou fazer o quê? Dar aquele recado que você já conhece. Não esqueça de entrar no Class, fazer a atividade que ali está postada para você. Além de aumentar o seu conhecimento, também garantir a sua presença. Se você está assistindo às nossas aulas pela TV ou pelo YouTube, aquele pedido, entre em contato com a sua escola para que você veja quais são as atividades que os professores estão disponibilizando para vocês fazerem. Lembrando que nós estamos aí, na reta final do trimestre, então fazer as atividades é muito importante, dá tempo de você correr atrás ainda de algumas atividades que você deixou passar. Então é muito importante as atividades para a gente garantir o ano que vem. Ok? Dando os nossos recados, vamos aos nossos objetivos. Hoje nós vamos conhecer a escritora Paulina Chiziane. Nós temos falado em algumas aulas dos contos africanos e hoje nós vamos dar continuidade com essa escritora, a Pauline. Ler e interpretar fragmentos do conto As Cicatrizes do Amor. Hoje trouxe apenas os fragmentos, porque é um conto bem extenso. Então, para dar tempo da gente conversar, fazer aquelas atividades, selecionei alguns fragmentos. Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão, que vocês já estão bem acostumados a fazer isso, entender as palavras pelo contexto. E identificar o tema de um texto. Para começar, nós vamos com um quiz. Uma das características marcantes do conto africano é... Olha só, nós já tivemos aulas de conto africano, então a gente já conversou sobre elas, e você possivelmente vai lembrar. Letra A. O uso da linguagem formal da língua. Será que tem isso no conto africano? Letra B. A tradição e a cultura de um povo. Letra C. O distanciamento com a realidade. E a letra D. O apelo político. Então, o que será? Qual é a característica que marca o conto africano? Nós temos a tradição e a cultura de um povo. O conto africano vai falar bastante dessa tradição e dessa cultura. Já nós temos a Paulina Chiziane, que nasceu em 4 de junho de 1955. Na província de Gaza, que fica em Moçambique, região com forte sistema patriarcal. Característica marcante em suas obras. Então, é importante a gente entender dessa autora que esse forte sistema patriarcal vai marcar ali as suas obras. Aprendeu a língua portuguesa apenas quando entrou na escola em uma missão católica. Paulina é autora de romances e também de contos. Então, quando que ela aprendeu a língua portuguesa? Ela já era maiorzinha quando isso aconteceu, mas isso não impediu que ela se tornasse uma das mais conhecidas escritoras dos contos africanos. Primeira atividade que nós vamos fazer diz respeito à escritora. Olha só. Na província de Gaza, região com forte sistema patriarcal. O que você compreende por sistema patriarcal? Porque para a gente poder entender ali o conto que vai ser lido, eu preciso compreender o que é esse sistema patriarcal. Vou dar um tempo para você pesquisar ou mesmo só responder aí no seu caderno e eu já volto.
Então, deu tempo para você pesquisar o que é sistema patriarcal ou você conhecia, né? Você sabe o que é um sistema patriarcal? Para ajudá-los, coloquei aqui. O sistema patriarcal é aquele em que os homens possuem o poder, em alguns casos, colocando a mulher em posição de inferioridade e de submissão. Então, patriarcal, né? A gente vai lembrar ali do homem. Então, é o homem que tem esse poder. O conto que eu trouxe para vocês chama-se As Cicatrizes do Amor. Eu selecionei apenas a parte em que a personagem do conto conta uma história. Tá? Então, só para a gente poder entender, para a gente contextualizar, temos ali: diabos me levem, se não estou bem nessa rodada de mulheres sentadas na areia e os homens nas cadeiras. Alguém folheia um jornal velho. Veja isto, compadre. 2 crianças abandonadas pelas mães. Alguém as deitou fora. As mulheres estão doidas. A culpa cabe às mães, mas é de toda a sociedade. Sentenciou uma mulher. Primeira coisa que nós vamos pensar é naquela primeira fala. Diabos me levem, se não estou bem nessa rodada de mulheres sentadas na areia e os homens nas cadeiras. O que esse trecho revela sobre o tipo de narrador, né, qual é o tipo de narrador, e a relação de poder entre homem e mulher. Lembra que nós falamos ali do sistema patriarcal? Então agora, nesse trecho, eu já tenho isso muito claro. E não esqueça também de colocar qual é o tipo de narrador, e eu já volto. Então, conseguiram aí localizar esse tipo de narrador e pensar nessa relação homem-mulher? Vamos ver o que eu trouxe para vocês? O trecho revela se tratar de uma narradora em primeira pessoa, que nós chamamos de narradora personagem. E indica que as mulheres são tratadas com inferioridade. Lembra que a gente já tinha falado sobre isso? Sobre essa submissão, essa inferioridade? Pois elas estão sentadas na areia, olhem só, se não estou bem nessa rodada de mulheres, sentadas na areia. Pois elas estão sentadas na areia enquanto os homens aproveitam do conforto das cadeiras. Então aí a gente já tem essa diferença, né? Essa relação ali homem-mulher. Então isso vai ficar muito claro no conto que nós vamos ler, certo? Continuando. Não fuja da verdade, comadre, que a culpa está com as mulheres. O que dizes é suruma na bebedeira. Estás embriagada, sim. O que vocês não sabem, disse Maria, é que cada nascimento tem uma história e cada ação uma razão. Na minha juventude, cometi o mesmo crime, ou melhor, ia cometê-lo.
Tudo por causa desse amor, amargura, amor, escravatura, que transtorna, que enfeitiça, fazendo do amante a sombra do amado. Então agora, como eu havia dito para vocês, nós vamos ver o relato, o que a Maria vai contar do que aconteceu. Mas antes, a gente tem um exercício. Nós temos aqui a palavra suruma, certo? Suruma é uma planta. No entanto, dentro do contexto ali do texto, a palavra exerce outro significado. Como podemos compreender o sentido dessa palavra? Vou dar um tempinho para você reler o trecho, pensar no sentido que ela produz e eu já volto. Então, uma questão muito fácil, tenho certeza que vocês conseguem perceber logo de cara qual é o sentido que essa palavra transmite. Mas, em todo caso, eu trouxe para vocês. Pelo contexto, podemos compreender que o termo possui sentido de delírios, de devaneios. Devaneios e esses delírios, por conta de quê? Por conta da bebedeira, como se a pessoa ali estivesse bêbada aí pensando outras coisas. Continuando o nosso conto, como eu falei para vocês, é o relato dessa nossa personagem, da Maria, sobre o que aconteceu, já que ela disse que quase cometeu o mesmo crime. Lembro-me da noite sem lua, quando debaixo do cajueiro disse sim ao homem dos meus sonhos. O régulo de Matutuíne, meu pai, disse não a esse pobre sem gado para lobolar a filha do rei. Ao meu homem ultrajado não restou outra alternativa senão procurar o lenitivo das mágoas do outro lado da fronteira, em Johannesburg, deixando-me o ventre semeado. Nos 9 meses de gesta, minha alma em suplício consumiu facadas. 15 dias depois do nascimento da criança, meu pai disse, fora desta casa. Então a Maria começa a contar o que aconteceu. Ela gostou de alguém, o pai disse não aprovou, né? Lembrando daquele sistema patriarcal, o pai não aprovou esse relacionamento e, além de tudo, ainda foi colocada para fora de casa com uma criança. Supliquei clemência à humanidade, recorri à amizade, em vão. A amizade abraça a riqueza que é beleza, e não a tristeza que é leprosa. Amor verdadeiro só a terra dá, quando no fim da jornada ela diz, repousa nos meus braços por toda a eternidade.
Amarrei a capulana bem firme, com o bebê bem seguro nas costas. Jurei, os empecilhos que obstam a minha estrada serão removidos pela minha mão. Lembrando que trata-se de um conto africano, então a gente vai ver realmente palavras que nós não estamos acostumados e pronúncias a qual nós não estamos habituados, certo? Chegarei a Joanesburgo, minha terra de promissão. Abandonei a casa do ritual dos galos, no ritual dos galos, cerrando as cortinas vesperais. Segui o rastro do Cruzeiro do Sul, caminhei dias e noites suficientes para contar todas as estrelas do firmamento. Se vocês lembrarem das nossas aulas anteriores, as 2 aulas anteriores que nós tivemos, como esses contos africanos, eles trabalham bastante com essa linguagem poética, mesmo o texto sendo em prosa, nós temos essa linguagem poética trazida nesses contos africanos que acabam deixando o conto ainda mais bonito e mais emocionante. Mas a vida é mesmo isso. Irmão é aquele que te abraça na desgraça. Do outro lado da fronteira, encontrei um desconhecido que me deu conforto, repouso e dinheiro para prosseguir a marcha. Entrei num comboio. A criança, enfraquecida, deixou de chorar. O corpinho frágil incendiou-se num fogo úmido, mais abrasante que o calor de dezembro, para logo a seguir arrefecer mais do que todas as madrugadas. Olha que dó a criança. Enquanto o comboio vence a distância, os passageiros conversam, riem, a criança apaga-se. Faça alguma coisa. Deus dos milagres, o que será de mim, sozinha num país estranho com uma criança morta nos braços? Ventre meu, abre-te. Quero devolver este ser à sua origem. Apelo do desespero, mas onde reside o poder dos homens, se nem as parcelas do próprio corpo obedecem ao seu comando? Abandonei o comboio. Abri com golpes rápidos dos cotovelos entre a multidão de negros, caminhando para os cantos mais recônditos dos guetos. Meus olhos inquietos procuravam uma lixeira, uma vala, uma corrente de água, esgotos, para desfazer-me do meu fardo. Trágica peregrinação. Lembrando que a Maria está contando o que foi que aconteceu a ela foi expulsa de casa, o pai falou, fora desta casa, ela foi expulsa de casa com a criança e ela está indo ao encontro, do amado. Chorava pelo amor que me fazia chorar, pela terra-mãe que deixei, pelo casamento conveniente que recusei, pelo funeral digno que a minha filha teria, com lágrimas e cânticos, e eu a visitar a sepultura, levando em cada dia um ramo de flores multicolores, bem aconchegadas no peito, com poses de noiva que nunca fui. De repente o coração pulsou. Uma moita cruzou o horizonte dos meus olhos. Será ali o cemitério da minha filha? É à noite, batidos os corvos, dedicar-se-ão com o corpo frágil do meu rebento. Aí, olha só a certeza do que ela vai fazer com a criança. Vai ser ali, naquela moita. Mergulhei na moita. Paraíso ilícito. Os amantes também lá estavam, protegendo os abraços dos olhares indiscretos. E eu nem os vi. Empenhada que estava na minha tarefa secreta. Adeus, fruto do prazer e dor, amor de fervor, adeus. Abandonava o lugar em passos de fuga. O casal que me espiava lançou gritos, alarmando os transeuntes que me rodearam. Uma velhota enxotou os curiosos, levou-me à sua casa para tratar da criança. Nem com isso desisti dos meus intentos. A latrina da casa era mesmo ideal para a consumação do meu ato. Esperei que a velhota adormecesse. Em vão. Era mais vigilante que todos os anjos da guarda. O sono venceu-me. No sonho, vi a minha pequena já crescidinha, rindo em gargalhadas, rasgadas no braço do pai. O choro da criança interrompeu meu sonho, transportando-me para um novo sonho, desta vez bem mais real. A criança sorria, vencendo a agonia. Deus dos milagres, respondeste às minhas súplicas.
obrigado. Os espíritos do mar venceram o mal, amém, pelo sinal da Santa Cruz. Então nós temos aí a Maria, que está vendo a filha ficar melhor, né? E esse amor de mãe que a gente conhece, sabe que tem toda a história desse amor de mãe que é incondicional, então ele está envolvendo a Maria. E depois caí nas mãos de uma farsante que me obrigou a trabalhar para ela, com ameaças de denúncia por violação da fronteira. 6 meses durou a prisão, bem como o plano de evasão. Maldição. Aprendi a maldição. Antídoto para a vigarice. Vigarice e meia. Um dia a velhaca embriagou-se demasiado. Roubei-lhe todos os valores e desapareci. Como uma pena voando ao vento, balancei de piso em piso, de poiso em poiso, contornando vilas, cidades, até alcançar o objeto da minha aventura, o meu homem. E depois? A vida é um jogo de enxuva, cheio aqui, vazio ali. Conheci a verdadeira felicidade ao lado do meu marido. E a criança? É aquela ali, e já meus 2 netos. A filha em questão preparou a flecha que disparou certeira. Mãe, eras capaz de jogar-me à fossa? A mim? Perdoa-me, querida, eu não queria dizer nada, apenas gostaria que os seres humanos tivessem mais humanidade, amor e fraternidade. Na caserna de Maria há uma mulher que chora, e os soluços sincronizam com a macuaiela das palmeiras. Os corvos em revoada grasnam agouros. As nuvens já abalaram e o sol voltou a abrasar. As águas do Índico balançam com mais força sob o domínio do vento sul. No coração da noite haverá tempestade. E assim termina o conto da nossa escritora moçambicana, trazendo ali a ideia do conto, que ela queria o quê? Que as pessoas fossem mais amáveis, que houvessem mais fraternidade entre as pessoas. Após a leitura desses fragmentos, as cicatrizes do amor é o título. Como que você justifica e por quê? Vou dar um tempo para você fazer isso e eu já volto. Então, claro que a justificativa do título do conto é uma resposta pessoal. É como você entendeu essa história, quais são essas cicatrizes, né, desse amor que foram deixadas. Nesse trecho, a gente tinha aquela palavra que eu até enrosquei para falar para vocês e vou enroscar possivelmente novamente. Macuaiela, certo? Por esse contexto, o que é uma macuaiela? Letra A.
são as folhas das palmeiras. Letra B, aves que habitam as palmeiras. Letra C, é uma dança típica. Ou letra D, são as sombras produzidas pelas palmeiras. Por que eu estou falando tanto de palmeira? Está escrito aqui, ó, com a macoaiela das palmeiras. Nós temos que é uma dança típica. Como é que eu sei disso, professor? Pelo contexto, olha só, os soluços sincronizam com a dança, ok? Só para a gente lembrar o que nós vimos hoje, Paulina Chiziane é uma escritora moçambicana de contos e romances. Os contos da autora possuem forte ligação com a liberdade da mulher. Viram que a nossa Maria do conto, ela correu atrás dessa liberdade. E o conto As Cicatrizes do Amor narra a história de Maria, uma mulher em busca daquilo que acredita. Deixo para vocês 2 livros dela, Ventos do Apocalipse e O Alegre Canto da Perdiz. Por hoje eu fico por aqui e espero vocês na próxima aula. Até lá!